De Deus, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor para todos os moradores dessa localidade. Glória a Deus por essa grande oportunidade que Ele nos concede, não só a nós de poder anunciar as boas novas de salvação, como também aos moradores de poder ouvir esta palavra que Deus está nos concedendo essa graça, né? Então, mediante tantas palavras que já ouvimos nessa noite, tá? Eu creio que Deus vem falando desde o começo do culto com esta comunidade, com aqueles que estão atentos. É uma comunidade muito educada. Eu glorifico a Deus por essa vizinhança do irmão João aqui, né? Porque é um pessoal atento, educado, que recebe a palavra, recebe também nós os evangélicos, né? Então, eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de cada um dos que estão aqui nessa redondeza. E eu quero convidar aos amados para abrirmos a nossa Bíblia. Abramos a nossa Bíblia na no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Eu não vou me demorar muito, tá? Pretendo ser breve, mas vamos ver aqui no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 5, tá? Vamos ler o texto sagrado que diz exatamente assim. Glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Glória a Deus. Amém, soldado? Glória a Deus. Vamos ler. Diz assim o texto sagrado. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria, ou seja, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Até aí. Obrigado, Deus, por essa palavra. Se utiliza dela, meu Deus, e fale aos nossos corações e aos corações dos ouvintes nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar os que têm assento. Então vamos lá. Diz assim o texto sagrado que a gente leu aqui. Nós estamos de posse de uma palavra poderosa da parte de Deus, que fala de um homem chamado Naamã. Quem era Naamã? Naamã era um general. Naamã era um general, tá? Ele era responsável pela tropa, né? Pelo exército da Síria, porque existia dois países ali em volta de Israel. Um era a Síria e o outro era Síria. E Naamã era chefe do exército do rei da Síria. E a Bíblia diz que Naamã, aqui ó, diz o texto assim ó: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Então, a gente vê que Naamã era um homem que não conhecia o verdadeiro Deus. Naamã era um homem trabalhador, honesto,
fiel ao seu senhor, ou seja, o seu patrão, digamos assim. E Naamã, ele dava ordem para o seu exército entrar em batalha. E a Bíblia diz que Deus, ele dera muitos livramentos a Naamã. E eu fico analisando que Naamã, ele não conhecia Deus, ele adorava Rimon, um deus estranho, que não tem nada a ver com o Deus do céu. Naamã era um homem idólatra, mas lá dentro, no coração de Naamã, existia algo que homem nenhum via, mas Deus via. E eu gosto porque Deus, ele vê o oculto, o profundo e o escondido. Às vezes alguém olha para um homem que é marginal e alguém diz: esse aí merece morrer, esse aí merece estar na cadeia, esse daí merece ir para o inferno. Aí Deus olha e diz: esse aí merece vir para o céu. Aleluia! Por quê? Não pelos feitos dele que é maligno, que o afasta de Deus, mas pela a partícula de Deus que tem dentro de cada ser humano. Porque dentro de cada ser humano existe uma partícula de Deus, e Deus não quer perder essa partícula. Que partícula é essa? É o espírito e a alma que foi criado por Deus e dado ao homem por Deus. O corpo físico, ele vai tornar sepultura, seja ele cristão ou não, independente de religião. Todos nós iremos passar pela sepultura, a não ser que Jesus volte daqui a pouco. Aquele que estiver em obediência na sua presença vai subir sem precisar morrer fisicamente, vai ser transformado. Mas todos nós estamos à mercê da sepultura. Um dia a gente vai descer a sepultura e vamos passar para outra dimensão. E Deus, ele é misericordioso. E a Bíblia deixa bem claro que Deus, ele não olha para a aparência, ele olha para o que está no coração. E tem muitas pessoas que aparentemente são perversas, são malignas, vivem uma vida dissoluta, abusando da própria vida, abusando da vida de A, de B e de C. Mas Deus está ali atento, olhando, observando. Deus está vendo que lá no fundo daquele coração, se ele conhecer o verdadeiro Deus, ele vai mudar e vai ser uma bênção para a glória de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus está olhando para você. Não importa onde você esteja, não importa o que você está fazendo, não importa qual seja a tua vida. Você pode ser o pior marginal da face da terra, você pode ser o pior assassino, eu não sei. Você pode ter feito diversos tipos de atrocidades na face da terra. Você pode até estar dizendo assim: para mim não tem mais jeito. Mas hoje eu vim aqui, em nome de Jesus, para te dizer que para você tem jeito sim. Aleluia. Oh meu Deus, só não tem jeito para Satanás, meu irmão. Para Satanás não tem jeito mais não, e para aquele que já morreu sem Jesus também não tem jeito mais não. Mas para você que está ouvindo essa palavra hoje, tem jeito sim. Foi para isso que Jesus lhe mandou aqui nesta noite. Glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. E diz que Naamã era um homem assim, idólatra. Naamã não brincava em serviço. Quando ele entrava na batalha, ele torava pescoço mesmo. Ele deixava o cara sangrando, caindo aos pedaços pelo chão, porque ele estava a serviço do seu Senhor e ele era um chefe do exército, tá? E todos aqueles que o seguiam faziam da mesma maneira. Mas só que uma certa vez, Naamã entra em guerra com Israel. E Israel não perdia para ninguém. Israel não perdia para ninguém. Por quê? Porque Israel é a nação do grande rei. Israel é o povo escolhido de Deus. Só que tem um porém: quando o povo de Deus peca, Deus o entrega ao inimigo, tá? E diz a palavra que Naamã, ele entrou em batalha, e o povo de Deus, o povo de Israel, estava em pecado. E por estar em pecado, em desobediência, faltando com reverência ao Senhor, Deus os entregou ao exército da Síria. E Naamã levou todos eles presos, cativos, para a Síria. E dentre os que levaram preso, Naamã levou também uma menininha, talvez dos seus 8 ou 12 anos, a Bíblia não diz, tá? Mas eu vejo que a menina ficou a serviço da esposa de Naamã.
E Naamã, embora sendo um homem de muito prestígio, um homem que tinha uma boa condição social, um homem que era rico, que tinha muitos serviçais ao seu comando, mas Naamã, com muito dinheiro, tendo uma boa casa, tendo uma esposa, muitos empregados, muitos soldados cuidando dele, Naamã não era feliz. E isso acontece com muitas pessoas no dia de hoje. Existem pessoas que têm carro, existem pessoas que têm moto, existem pessoas que têm até dinheiro guardado no banco, existem pessoas que têm uma casa bonita, tem roupa bonita para vestir, pode pedir uma pizza por telefone. Existem pessoas que têm muitos bens material, mas não é feliz. Existe uma tristeza no seu coração que muitos que estão do lado não conseguem ver, não conseguem identificar, mas Deus está vendo, e é por causa desta tristeza que Deus me mandou aqui nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Amados, eu quero dizer para você que o Senhor, Ele nos mandou aqui para que a gente pudesse falar com você e pudesse dizer que você é muito especial, você tem muito valor. Deus não quer te perder, Deus te ama demais. Você é uma pessoa incalculável para Deus, porque se juntar todo o ouro, toda a prata da terra, não é suficiente para pagar o preço da tua alma. Você tem muito valor, meu amado. E diz o texto sagrado que Naamã era infeliz, porque ele tinha algo que estava por debaixo de todo o seu brilho. Por fora, ele tinha uma roupa bonita, uma roupa cheia de estrela, uma roupa cheia de patente. Era um homem general que quando ele chegava chamava atenção pelas suas vestes. Isso era por fora. Mas lá dentro, por debaixo daquela boniteza, por debaixo daquela beleza, existia algo que lhe incomodava. O que era que lhe incomodava? A Bíblia diz que, porém, Naamã, e mediante tudo que ele tinha de valor, de beleza, de prestígio, porém ele era leproso. Olha para aí. Ele era leproso. E a lepra em Israel afastava a pessoa, ela ia para o arraial, ficava desprezada. Já na Síria, a lepra não fazia com que a pessoa ficasse desprezada, mas impossibilitava as pessoas de exercer a sua função. E Naamã, por ser guerreiro, por ser valente, um homem esforçado, ele não podia mais exercer a sua função. Por quê? Porque ele era leproso. Aquela doença lhe incomodava. Ainda que a lepra, ela não dói. Ela começa com uma pequena mancha e vai crescendo e ninguém sente nada. A lepra, ela adormece o lugar que ela está. Então Naamã não sentia dor, mas sentia muita tristeza. É como pessoas. Existem muitas pessoas que o seu corpo físico está intacto, mas a sua alma está ferida, está manchada. Existe uma mancha, e esta mancha é a lepra do pecado. E nesta noite o Senhor nos mandou aqui, sabe por quê? Porque esta mancha, esta lepra que é o pecado, o doutor, ele não cura, o clínico geral, o ortopedista, olha, nem com raio-x, nem com ultrassonografia, nem com ali, como é o nome, tomografia, não tem, ainda que veja lá algum problema no seu corpo, no íntimo lá, no seu interior, mas o médico, isso daí ele não consegue ver. Porque isso aí está na alma. E só quem vê a doença da alma é o Senhor Jesus. Então, amados, eu quero dizer nesta noite que o Senhor nos mandou aqui para isto, para que você pudesse entender que ainda há uma saída para você. Diz o texto que a menina que ficou a serviço da esposa de Naamã disse para a mulher de Naamã. Ela percebeu, a menina era muito esperta. Ela percebeu, tá? Porque a Bíblia diz que quem está no Espírito discerne tudo, e por ninguém é discernido. A menininha era da cidade de Israel. Ela foi uma menina criada ouvindo a palavra de Deus, então ela tinha Deus no seu coração. Ela conhecia. E quem tem Deus, olha assim e já vê o certo e o errado, já discerne o pecado do que não é pecado. E a menina olhou e viu aquele movimento estranho de Naamã, porque lá fora ele sorria, ele conversava, ele era estrategista, ele dava ordem, mas dentro de casa ele era triste, ele era infeliz. E isso acontece com muitas pessoas hoje em dia, que na rua sorri, que na rua se alegra,
que na rua tem um monte de amizade, mas que quando chega em casa só dá vontade de chorar, aleluia, só dá vontade de se deitar, se cobrir com um lençol e não querer falar com ninguém. Quantos nesses últimos dias estão entrando em depressão? Quantos nesses últimos dias estão passando, milhares de pessoas estão se sujeitando às doenças psicossomáticas que derivam dos produtos eletrônicos, do computador, do Facebook e do telefone celular, pessoas que se entregam completamente e já estão se enclausurando, esquecendo tudo que está à sua volta. Mas olha, eu quero te dizer que há uma saída para você. O Senhor diz assim na sua palavra, lá em João 10, olha, diz, olha, eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á. Ele diz antes também, dizendo que lá, que assim, ó, o ladrão não vem, o ladrão que ele está se referindo é Satanás, senão a roubar, matar e destruir. Mas eu vim, Jesus dizendo, eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância, aleluia, vida com abundância. Deus dá vida, Jesus dá vida em 3 dimensões. Ele dá vida na dimensão interior, Ele dá vida na dimensão exterior e Ele dá vida na dimensão eterna. Então nesta noite o Senhor, Ele quer te dar vida e vida com abundância, aleluia, glória a Deus. Naamã era triste, glória a Jesus, triste. E aí a menina viu e disse para a mulher, ela não podia falar com ele, tinha medo, ficava meio receosa, chamou a senhora dela e disse, olha, se o meu senhor, Naamã, ele fosse no profeta que tem lá em Samaria, ele seria curado. E está lá, o profeta Eliseu. E Eliseu quer dizer, Deus é salvação. E eu acho interessante que a palavra, o nome Jesus quer dizer também, Deus salva. E aí quando ela diz assim, Deus é salvação, ele fosse até o profeta, ele o restauraria, ele o curaria, ela estava dizendo, é como se ela estivesse dizendo hoje, se ele for até Jesus, Jesus o cura. Eu estou trazendo para essa linguagem de hoje. Porque não tem nada que Jesus não possa resolver, porque a própria Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Tudo é possível aos olhos daquele que crê no Senhor. Aí diz o texto que ela diz, se ele fosse, seria curado. E aí a esposa dele fala para Naamã, e Naamã diz, vai ser agora, vamos embora. Falou com o seu patrão para que o rei da Síria mandasse carta para o rei de Israel, para que ali Naamã fosse restaurado quando chegasse lá. Quando o rei da Síria manda carta para o rei de Israel, o rei de Israel lê a carta e o rei da Síria diz, ei, meu criado vai aí, meu general vai aí, cura ele quando ele chegar. Aí o rei de Israel fica doido, fica louco. Quer dizer, eu sou o quê? Por acaso eu sou Deus para curar alguém? Ficou nervoso. Aí o profeta Eliseu soube e aí diz assim, ei, te incomoda não, manda ele vir a mim e ele vai ver que tem Deus em Israel. Olha, amado, eu quero te dizer que aqui tem Deus. Deus está aqui nesta noite. Aparentemente, olhando pelos olhos da carne, você está vendo homens aqui. Mas eu quero te dizer que se olhar pelos olhos do Espírito, não tem só homens. Aqui tem anjos e carruagens de fogo ao redor desse lugar para dar vitória a todo aquele que crê. Aleluia! E diz o texto, amado, que ele vai. Mas só que quando diz assim, eu vou até o profeta lá, ele pode me curar? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou levar um monte de dinheiro para ele. Vou levar ouro, vou levar veste, vou levar um monte de coisas para ele, porque lá ele vai se agradar, vai sair, vai se pôr de pé de mim e vai me curar para todo mundo ver. Engano dele, porque Deus não cobra nada para abençoar, Deus não cobra nada para curar, Deus não cobra nada para salvar, porque a salvação é de graça. Aleluia! Não se paga não, é de graça, é dom de Deus. Aí diz o texto que Naamã vai, aí chega lá, se põe de frente à casa do profeta. O profeta já tinha falado com Deus, já sabia de tudo. Aí agora o que é que acontece? Naamã, orgulhoso, né, ali, né? Agora eu vou esperar. É como se ele estivesse dizendo assim, vou esperar Deus vir a mim. Vou esperar Deus vir a mim. Tem gente que está esperando Deus
vim lhe socorrer. Não, você que tem que buscar o socorro de Deus. É o contrário. Tem gente que diz, se Deus fizer isso para mim, eu faço isso para ele. Está errado, está errado. A gente é que tem que fazer primeiro para ele e aguardar as bênçãos dele, se ele quiser dar. Porque se ele der, ele é Deus. E se ele não der, ele continua sendo Deus. Aleluia! Glória a Deus. Vai dizer, homem, tá faltando tu aqui, homem. Tu é especial para Jesus. Aí, meu irmão, é o que acontece. Eu quero dizer que nós vamos olhar. Quando ele chega lá, aí ó, estufa o peito e diz assim, agora Deus vai vir a mim. Aí o profeta manda um servo dele. Eu quero dizer que tu estava esperando Deus vir ao teu socorro, mas Deus não veio ao teu socorro. Ele mandou o servo dele, que é eu, vim aqui te dizer. Aí eu estou aqui para te dizer, sabe o quê? Que tu vai ter que dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Vai ter que dar 7 mergulhos. E esses 7 mergulhos no Rio Jordão quer dizer exatamente o seguinte: o Rio Jordão, no tempo em que ele foi mandado dar um mergulho, era um tempo de inverno. E o Rio Jordão, no tempo de inverno, é um tal de descer um monte de lixo, que a gente sabe que no inverno, quando dá o inverno, o rio desce com aquelas, água em abundância, água turva. Aí vem cachorro morto, cavalo morto, vem lata, vem todo tipo de lixo no rio. E o Rio Jordão estava lá, aquele rio que olhando assim, parecia da cor desse chão. Aí na mão, um homem bonito, orgulhoso, limpo, como se diz no tempo de hoje, Naamã tomava banho de piscina, Naamã tomava banho de hidromassagem. Era aquele homem, embora sendo leproso, mas ele tinha um cuidado todo especial. E agora ele está diante de uma situação que está dizendo assim, toma banho ali naquela lama, olha aí. Eita, pra quê? Pra que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Para quebrar o orgulho do homem. Porque às vezes o homem é orgulhoso, o homem não quer se curvar diante de Deus, não quer se submeter à vontade de Deus, não quer recebê-lo como Senhor da sua vida. Aí para quebrar o orgulho do homem, aí Deus manda e permite que ele passe por situação para ele reconhecer que o Senhor é Deus. Aleluia. Aí diz o texto que vai lá e dá 7 mergulhos. Aí ele olha para o rio e diz, mas rapaz, eu dar 7 mergulhos nessa podridão aí? Lá não tem Farpar, não tem Havana, não tem um monte de rio lá bonito, porque ele não mandou dar mergulho lá? Aí chega o senhor, o servo dele, mas meu senhor, se ele mandasse tu fazer outra coisa, tu não faria? Então faz isso que ele te mandou fazer. Faz, não custa nada. E ele vai lá reclamando, eu vou ter que dar mergulho aqui, e tem mais 7 mergulhos, não quer, esse rio tá sujo, fica reclamando. Tem gente que quer as bênçãos de Deus, mas não quer se submeter ao senhorio de Deus, à vontade de Deus, ao que ele mandou fazer. Fica reclamando. Porque é difícil ser crente, porque é difícil ir para a igreja, é porque eu não gosto muito de ler Bíblia, é porque, sei lá, os crentes é meio difícil assim, não sei o que, a igreja é distante, eu chego cansado do trabalho. Tem gente que bota desculpa para se submeter à vontade de Deus, mas quando Deus diz é assim, tem que ser assim. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Não tem meio termo, não tem arrumadinho com Deus não. Quando ele dizer assim, tem que ser assim, porque ele é Deus, ele manda e não é mandado. Aleluia. Glória. E aí, já vai Naamã, dá o primeiro mergulho, e ele dá naquela água turva, suja, e ele mergulha. E quando ele mergulha, ele levanta, a sua pele ainda está do mesmo jeito, leprosa. Aí ele começa a reclamar. Mas tá, olha, ó, eu dei um mergulho e ainda não fiquei curado. Tem gente que quer as bênçãos do tempo. As bênçãos só vêm depois que a gente faz aquilo que Deus nos mandou fazer. A Bíblia diz que desceu o fogo do céu quando Salomão construiu o templo. E ele orou. Depois que ele orou, aí desceu o fogo do céu. E Deus disse, eu ouvi a tua oração. E santifiquei esse lugar para sacrifício a mim. Mas por que Deus desceu o fogo do céu e falou com Salomão de noite, aparecendo a ele? Porque Salomão tinha terminado a obra. Deus só aparece, Deus só age quando é feito aquilo que ele mandou. Enquanto não for feito, Deus não aparece. Porque o próprio Deus, a Bíblia diz que ele criou todas as coisas em 6 dias. E depois no 7º ele o quê?
Descansou. Então ele só descansou depois que acabou. E quem somos nós para querer descansar antes de terminar aquilo que Deus mandou? Aquilo que Deus mandou vai ter que ser feito. Aleluia. E aí, irmão, já vai Naamã. Aí Naamã vai lá e dá um mergulho e fica reclamando. Eu estou do mesmo jeito ainda, mas meu senhor, o empregado dele, meu senhor, ele disse que é 7. É 7. Mas aí tem gente que fica murmurando, reclamando. Meu irmão, só vai acontecer quando você crer e fizer aquilo que ele mandou. Tem que ser por completo. Glória a Deus. Tem que ser por completo. Aí ele vai lá e dá o segundo. Quando dá o segundo, ele levanta e olha. Olha, não estou ainda estou do mesmo jeito. Mas meu senhor, foi 7. 7. 7 é o número de Deus. O mundo diz que é o número da mentira. Não. O diabo foi que inventou essa história que 7 é o número da mentira. Porque o 7 é o número de Deus. É o número da perfeição. Aí o diabo vem e diz é o número da mentira para perverter. Tu tá entendendo? Aí 7 é o número de Deus, como o pessoal diz também que 1 de abril diz que é o dia da mentira, né? 1 de abril é a Páscoa. Até alguma especulação, acredita-se que Jesus nasceu nessa data, entre abril e maio. Ali, dia 1 de abril. Aí o diabo vem e diz, é o dia da mentira. Tá entendendo? Ele tenta perverter as coisas de Deus. O propósito do diabo é perverter, é tentar destruir, acabar com o homem, desviar o homem da vontade de Deus. Mas eu glorifico a Deus, porque o diabo ele destrói e Deus constrói. O diabo toma e Deus devolve. O diabo derruba e Deus levanta. O diabo entristece e Deus alegra. O diabo empobrece e Deus enriquece. Aleluia! Glória a Jesus. Ele enriquece. Aleluia! Aleluia! Quantas pessoas que eu conheci que estava quebrado, falido, destruído, aniquilado, morando no fundo do poço lá, chorando dia e noite. E quando aceitou Jesus, Deus mudou a história, porque aceitou de verdade e se submeteu ao senhorio de Jesus. E aí muda. Eu me lembro de um homem que ele foi lá, vivia um monte de tempo na embriaguez, bebendo, fumando. E morava numa casa escura mais de 1 ano. E à noite ele foi para a igreja. E ele disse que naquela noite ele aceitou Jesus. E quando ele volta, vai dormir. Quando ele se acorda, pela manhã, lá pelas 8, 9 horas do dia, ele se acordou com alguém batendo na porta. Aí ele meio assim, aéreo ainda. Aí ele foi lá, quando abriu, era quem? Era a Celpe. A Celpe. Aí a Celpe disse, eu vim ligar a sua luz. Ele disse, meu Deus do céu, eu passei 1 ano dormindo no escuro. Quando eu aceitei Jesus ontem, eu sempre para ligar minha luz hoje. Tu tá entendendo? É porque Jesus, ele é a luz do mundo. Quem me segue não anda em treva também. Eu sei que é espiritual esse versículo. Mas quando se aceita Jesus, tudo na nossa vida ilumina. Tudo na nossa vida muda. Ele muda a situação. Ele mudou a minha. Ele mudou dos que estão aqui. Ele está mudando a vida de Naamã. E quer mudar também a tua desta noite. Acredita, crê. Aí vai lá e dá o terceiro e reclamando. E dá o quarto e reclamando. E dá o quinto e reclamando. E dá o sexto. Que é reclamando ali. Já dei 6 já. Mas meu Senhor é 7. E agora ele vai dar o 7. E deu o 7. Quando ele deu o 7º, ele levantou e a sua pele estava como de criança. Deus curou, Deus restaurou, Deus cumpriu com a palavra que saiu pela boca do profeta. E eu quero te dizer que a palavra que está saindo pela minha boca, Deus, ele é poderoso para fazer cumprir, para fazer acontecer. Deus, ele pode mudar a tua vida, ele pode trazer a solução que você espera. Nem tudo está perdido, ele está aqui nesta noite. Reconhece, quebra o teu orgulho, te submete ao senhorio de Jesus Cristo e recebe-o como Salvador, e tu verás que a tua vida vai mudar para melhor. Então, amados, não quero me estender muito. Eu quero nesse momento aproveitar a oportunidade e fazer o convite. Tem alguém que quer assumir Jesus como Salvador nesta noite, aceitar Ele? Tem alguém que quer assumir um compromisso com Jesus nesta noite? Venha, tenha coragem, Jesus quer te ajudar, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer te abençoar, Ele quer te enriquecer, Ele quer te salvar, Ele quer transformar você. Venha nesta noite, Jesus te chama.
Vem, Ele te ama, Ele não quer te perder. Pensa direitinho. Quantos já se perderam? Quantos dos teus amigos tu sabe que já se perdeu, partiu sem Deus, sem salvação? E a gente está a um passo da morte e a um passo da vida. Mas nesta noite aqui, Jesus permitiu que você estivesse a um passo da vida. Então este passo é você que tem que dar para receber a vida. Então, tem alguém para Jesus? Eu não estou vendo, eu vou passar para meu coordenador, meu pastor e coordenador Gregório. Está com ele aqui, pastor Gregório. Agradeço pela graça.